Bom, nesse vídeo vamos falar sobre a comunicação no protocolo Modbus RTU entre um CLP e um inversor de frequência. No caso, vamos usar o Delta, porque no Delta a comunicação RTU é básico em toda a sua linha de CLPs. Você vai estar usando esse aqui, que é o mais simplesinho, mas já tem Modbus RTU integrado. O inversor também é o mais simples da família, mas a forma de trabalho é a mesma para toda a linha. Importante a gente saber algumas coisas. Aqui. Os parâmetros básicos do inversor de frequência são os relacionados à comunicação, certo? Vamos colocar aqui. Parâmetro 2.0 estabelece a comunicação, setando no parâmetro, setando o D4 como RS485 serial. 2.01 ele diz que o controle é feito pelo RS485, que lá ele determinou a interface serial, e aqui ele está dizendo que o controle do CLP vai ser feito pelo RS485. Só que o keypad stop, ou seja, o botão de parada, fica habilitado ainda no inversor de frequência. Se estiver operando, apertar lá, ele para. Método de rampa, essas coisas a gente não precisa verificar agora. Depois a gente pode ir direto para os parâmetros da linha 9, do conjunto 9. Lá embaixo. Ele tem freio. 9. No 9 a gente está setando o endereço do escravo, no caso ele for como 5, aqui é a taxa de transmissão, setamos em 19.200. Isso aqui nesse campo é sobre como o inversor vai se comportar se houver erro de comunicação. Se der 0 ele não faz nada. Em D1, se houver um erro, ele para pelo tempo predeterminado pela rampa, configurado no CLP. No D2 ele para, mas pela inércia. E no D3 ele gera uns códigos de aviso. Isso aqui é relacionado àquilo também. Tá? Ele faz, no caso aqui, ele cria um circuito outdog onde ele fica contando os erros, e se você chegar a um número de erros acima do especificado, ele aborta a operação do inversor. No 04, onde a gente define a velocidade, os padrões do protocolo e qual que é a forma de comunicação. No caso a gente está usando o D6, aqui D6, que é Modbus RTU, que é o 485. Uma palavra de 8 bits, tá? Sem paridade, com 2 stop bits. Esse é o bloco básico de configuração para o CLP Delta, usando o SPSoft. Aqui é importante a gente saber usar o manual. No manual tem o inversor Delta, ele trabalha com algumas memórias em bit e alguns campos D para configuração. Memórias de bit e memórias Word. Né? Aí tem relação aqui. É até interessante você dar uma olhada no que ele fala sobre uma série de coisas. O M1000 é quando o CLP está em ON, certo? Está em RAM, ele fica ligado direto. Tem o 1001 e 1002, quando ele entra em RAM, ele pega uma borda de subida ou borda de descida. Tem que usa também o 1012. É isso mesmo, né? 1011, 1012, 1013, que são ondas quadradas, que você pode usar isso dentro da sua lógica, mas isso não é o que importa pra gente. O que importa, na verdade,
Aqui a página 76, que são os parâmetros de comunicação. 75. Aqui ele fica separado por grupo, tá? Dentro do manual. E esse aqui é o grupo para as funções da porta com 1, com 2, com 3. Ele associa aqui, no caso a gente está usando a com 2, tá? Ele associa aqui o D1120, é o formato da comunicação. O M1120, que é um bit, tá? Qual o tipo de comunicação, a gente vai dar uma olhadinha lá para frente. E aqui ele diz o endereço do escravo. Então aqui, ó, D1120, que é o formato. Vamos passar. Eu tenho que transferir essa constante para a memória D. O número 1, no caso, é o endereço Modbus do meu CLP, porque ele é o mestre. Fica armazenado no D1120. O M1120, como diz aqui, retém que com 2 a comunicação da com 2 seria RS485. Se ele tivesse em reset, seria 232 se fosse trabalhar com ASCII 2. Esse também fala isso. Aqui no caso, no D1129, a gente está estabelecendo o timeout. Quanto tempo ele espera antes da erro. Está estabelecido aqui em 200 milissegundos. Set de endereço. Aqui. Aqui são os sets de instruções de comunicação do CLP da Delta. Isso aqui é muito específico para trabalhar com a linha de inversor. Isso é para trabalhar com LCR e L, com as palavras de erro da comunicação, também não importa pra gente. Se eu comunicar com o servo, na verdade o que nós vamos usar são essas instruções. O mod RD, que é para fazer uma leitura, o mod WR para fazer a escrita, e talvez a gente talvez falemos também sobre o mod RW, que é um bloco só que faz leitura e escrita. Aqui estamos na configuração e cria aqui o inversor de frequência. Ele possui 66, duas palavras para gravação e algumas palavras para leitura, tá? 2002 2102 a frequência, 2103 a frequência de saída, mas todas as palavras são de leitura, somente leitura. Para escrita são esses dois endereços. O 2000H, onde eu salvo os parâmetros, certo? Desculpa, o 2000H, onde eu seto as funções. O bit 1 é stop, o bit 2 é RAM. Quando seto 1 e 2, ele vai fazer um joga em RAM, vai dar uma giradinha no motor. 2 e 3 não usado. O 4 avanço, 5 retrocesso. Se eu setar os dois, ele vai inverter a comunicação, vai inverter o sentido de giro. O 2001 é a frequência de comando. Essa parte de comunicação a gente viu. Aqui é uma rotina básica. Como funciona aqui? Eu tenho um bloco de gravação, onde eu vou colocar o endereço do escravo, o ID do escravo, o endereço para onde eu quero enviar a constante, e aqui eu coloquei a memória D, mas eu poderia colocar a constante direto, certo? Para que eu faça comunicação, eu preciso habilitar esse bloco junto com esse daqui, que na verdade é quem faz a requisição de comunicação. M0, M1 e M2 são as memórias que eu estou usando para fazer comunicação com bloco WR, com bloco RW e com bloco RD. Mas aqui que é importante anotar é o seguinte, ó. O M1129 é falha de timeout.
O M1141, erro de parâmetro. De 1140 é erro de recepção. Por que eles estão aqui? Porque para que eu garanta de uma maneira mínima que a minha comunicação vai ser completada, eu seto essas memórias para se ocorrer um erro, elas voltem e dê um novo set no M1122 para que a comunicação seja reenviada. É uma maneira de você ter mais segurança de que você vai conseguir fazer a comunicação nessa forma que é de um ponto simples. Existe uma outra forma para ser feito, trabalhando com um sequencial, mas vou abordar esse assunto num outro vídeo. Aqui são as constantes que nós vamos transmitir, tá? Gravar, e aqui nós vamos ler. Vou colocar aqui em on. Vamos primeiro transferir a velocidade, certo? A frequência. No caso aqui, vou dar uma olhada primeiro como está lá. Está em 25 Hz a frequência do inversor. Vamos mudar isso para vamos mudar para 30. Caso 2 zeros, tá? 3000, pela maneira como que é feita a leitura no inversor. Endereço do escravo 5. Vamos diminuir aqui, a gente conseguir ver ali o. Vamos fazer a comunicação. Tá. Mudou aqui. Vou mudar aqui para 20. Mudou novamente. Para que o inversor gire, que são onde eu transfiro as palavras de comando. A constante 2, vou fazer com que ele gire. Se eu mandar a constante 1, ele para. Se eu mandar a constante 18, ele vai entrar em RAM, mas no sentido de avanço. Se eu mandar a constante 34, ele vai inverter. Se eu mandar 48, ele vai inverter o sentido de giro. Toda vez que eu enviar, ele inverte. Se eu enviar um, ele para. Essas constantes são aqui, constam aqui no manual. Se vocês fizeram a composição, você vai ver que
Considerando todo o restante do campo da memória 2000 em 0, se eu setar o bit número 1, ele vai parar. Se eu setar o bit número 2, que é a palavra de avanço, tá? E deixar isso aqui em 0, ele vai ligar. Se eu setar o bit número 2 e o bit número 4, que daria o 18, ele liga no sentido de avanço. Se eu citar o 2 e o bit número 5, ele liga no sentido de retrocesso. Se eu der simplesmente um set no bit 2, ele vai ficar ligado. Depois eu der um set no bit 4 e 5, só no 4 e 5, ele vai inverter o sentido de giro. É uma lógica bem simples, tá? E o 2001 é a frequência direta. Para fazer a leitura é um pouco diferente. Quando você faz a leitura, deixa eu ver se ele mostra aqui no manual da RW. Ele aí na verdade é a base da comunicação Modbus, certo? Teria que conhecer um pouquinho mais, mas ele vai armazenar os dados na memória de 1070 a 1085. Quando a gente está fazendo uma requisição de leitura, deixa eu ver se tem o manual aberto aqui. Acho que eu deixei ele aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou enviando um comando, tá? No padrão Modbus, que isso é normalizado. O primeiro byte que eu envio, quando eu estou usando aquele bloquinho, ele vai enviar um endereço. No caso está escrito C drive, mas é o endereço do escravo Modbus, que é o código da operação 3, é uma operação de leitura. Aqui é o endereço de fato, tá? Aqui é o ID, aqui é o endereço do comando. E aqui é a quantidade de bits que eu vou enviar. No caso aqui nesse exemplo ele enviou 2. Mas a resposta ela vem da seguinte maneira. Ela vem um bit, que é o endereço do escravo que respondeu, qual era a instrução e quantos campos ele mandou de resposta, e os dois últimos campos, que são os campos de checagem de informação. Então, se eu vir aqui, vamos pedir para ele, se eu pedir para ele fazer a leitura, vamos habilitar aqui para leitura. Vou pedir para ele fazer a leitura do campo 2001 do dispositivo escravo no endereço 5. O campo 2001 na verdade é a velocidade. Ele vai armazenar no endereço de 1070 ao de 1077. Bom, vamos apagar isso daqui primeiro. Isso aqui é uma instrução que apaga uma área de memória. Está tudo zerado agora. Aqui, instrução RD. Aqui, ou seja, eu tenho o endereço, o ID do escravo, o endereço ao qual eu quero fazer a leitura, e aqui é o número de bytes, no caso de words que eu quero ler. No caso aqui é 1, ele na verdade vai ler 2 bytes. 7 on, 7 off. Não deu nenhum erro. Aqui, ele mandou a informação. Qual foi a informação que ele mandou pra gente? Dentro do formato da comunicação, conforme estava descrito aqui, aqui, né? Ele mandou o endereço
do escravo, a operação que foi feita e a quantidade de bytes de resposta, bytes, tá vendo? Os bytes da resposta em si, isso que ele vai mandar, e os cheques. Ele mandou pra gente o endereço 5, que é o endereço de escravo, a operação, que é 3, diz que eu tive 2 bytes de resposta, que é o byte em hexadecimal 7D0. E aqui são os 2 CRCs, que é para fazer a validação da comunicação. Esses 7 aqui seria 07D0 em hexadecimal, que em decimal daria 2020.00, certo? Que é exatamente o que ele recebeu aqui. Vamos. Por vídeo não ficar, eu ia fazer um outro teste, mas por vídeo não ficar muito longo, vou encerrar ele por aqui mesmo. A comunicação teve sucesso.